Fala, meus nobres, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 41 anos, sou pardo, de cabelos escuros, tenho uma estatura mediana e, atualmente, eu estou usando uma calça jeans de camisa cinza. O ambiente de aula que nós estamos é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma parte da bioquímica chamada biomoléculas. Nós vamos estudar as proteínas, os carboidratos e os lipídios dentro de uma perspectiva química, beleza? Então, vem comigo, vamos embarcar nessa viagem. E os carboidratos são polímeros constituídos de unidades menores, monômeros, que são chamados de monossacarídeos. Os monossacarídeos de cadeia aberta que eu estou apresentando aqui na tela para vocês é a glicose e a frutose. Como eu disse para vocês, é dentro de uma perspectiva química. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para as partes químicas, principalmente as funções orgânicas, para te ajudar a identificar cada uma delas e poder responder e ter sucesso na tua prova do vestibular. Então, a glicose, você vai bater o olho diretamente nesse grupo funcional que nós conhecemos muito bem por aldeído, que é justamente essa carbonila acompanhada do hidrogênio. Então, a glicose, ela tem 6 carbonos e os outros carbonos, todos eles vêm acompanhados das suas hidroxilas, por isso que eu coloquei aqui o termo poliálcool. No caso da frutose, a mesma coisa, você vai bater o olho diretamente nessa carbonila aqui, ó. Como ela está entre carbonos, essa função orgânica é chamada de cetona, beleza? Bem, agora, da forma que eu estou apresentando para vocês, eles são de cadeias abertas, mas eles também podem ser de cadeias fechadas. Significa dizer que cada um deles, glicose e frutose, pode sofrer uma ciclização, ou seja, uma reação intramolecular. E essa reação intramolecular, ela vai funcionar dessa hidroxila aqui, olha, essa hidroxila aqui, ligado diretamente ao carbono da carbonila, fechando a cadeia, beleza? O resultado disso é justamente essas duas estruturas de cadeia fechada. Agora, preste atenção. No caso da glicose, você já não consegue mais enxergar o aldeído. No caso da frutose, você já não consegue mais enxergar a cetona. O resultado disso aí é justamente uma nova função, esse oxigênio aqui entre carbonos, que nós conhecemos muito bem por éter, beleza? Ok. Agora, como eu disse para vocês, os carboidratos são polímeros constituídos de unidades menores que nós conhecemos por monossacarídeos. Esses monossacarídeos, por sua vez, podem se ligar. E nessa ligação vai formar o que nós conhecemos por disacarídeo, tá? Que é a união de 2 monossacarídeos. Então, a identificação, a forma que você vai conseguir identificar esses disacarídeos é justamente por esse oxigênio ligado entre os carbonos de cada um dos monossacarídeos. Beleza? Deu para entender? Show de bola. Agora, à medida que novos monossacarídeos vão se ligando, vai chegar um determinado momento em que nós vamos ter uma cadeia longa de monossacarídeos chamada de polissacarídeos. E é assim que você vai conseguir enxergar na sua prova. E o exemplo que eu estou colocando aqui é justamente do glicogênio. Então, são vários monossacarídeos, cada um deles ligados por um oxigênio, que você sabe muito bem que é o nosso éter. Beleza? Então, vamos embora, continuando. Próximo, proteínas. As proteínas também são polímeros constituídos de unidades menores, monômeros, que aqui nós vamos chamá-los de aminoácidos. Esses aqui, ó, aminoácidos. Como o próprio nome já está te falando, já está te dando a ideia, significa dizer que é uma estrutura constituída do grupamento amina e ácido carboxílico. Então, na tua prova, você vai olhar a estrutura que está ali apresentada para você na questão e vai identificar justamente esse carbono aqui, da qual estará ligado um grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico. Além disso, como o carbono faz 4 ligações, ele ainda vai vir acompanhado do hidrogênio
tá? E de toda uma cadeia R de radical, que é onde diferenciam todos os outros aminoácidos. Beleza? Agora, tem um detalhe aí que eu quero chamar a tua atenção. Da forma como eu estou apresentando aqui para vocês, ele está na sua forma neutra. Ele pode vir na sua forma iônica, tá? E de que forma isso pode acontecer, de que forma isso pode vir na tua prova? Veja bem, esse nitrogênio aqui, ó, ele tem 2 elétrons livres. Então, significa dizer que esses 2 elétrons livres, ele pode receber um próton. Então, ao receber um próton, esse grupamento amino pode vir com uma carga positiva. Agora, aqui no grupamento ácido carboxílico, esse hidrogênio aqui, por ele estar ligado ao oxigênio, um elemento altamente eletronegativo, ele pode ser doado. E ao ser doado, ao perder esse próton, o oxigênio fica com carga negativa. Então, os aminoácidos podem vir na sua forma iônica, não se assustem. Beleza? Agora, detalhe. Quando esses aminoácidos se ligam para formar uma proteína, essa ligação é chamada de ligação peptídica. E essa ligação peptídica aí, ela se dá justamente da desidratação, da perda de água. E da onde é que vai vir, como é formada essa ligação e da onde é que vai ser perdida essa molécula de água? Então vem comigo que eu te mostro. Primeiro, eu vou ter a hidroxila de um dos aminoácidos juntamente com o hidrogênio do grupamento amino de um outro aminoácido. Então, é aqui que sai a nossa molécula de água. E a nova ligação agora é formada entre o nitrogênio de um aminoácido com o carbono do outro aminoácido. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Agora, como eu disse para vocês, no início da nossa aula, é uma perspectiva química. Então, de uma forma prática, como é que você vai identificar essa ligação peptídica? Através da nova função orgânica formada, que é o grupo amida. Beleza? Então, vamos para a próxima biomolécula. Lipídios. Os lipídios, eles podem ser um grupo de biomoléculas, tá, que podem ser ali divididas em glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e até esteroides. O que eu estou apresentando aqui para vocês é um glicerídeo, que é um glicerol de ésteres de ácidos carboxílicos. Ficou confuso? Eu vou te ajudar. Então, assim, esse glicerídeo, ele é capaz de fornecer o glicerol e um ácido graxo. Então, esse ácido graxo, ao se ligar com a hidroxila do glicerol, ele vai formar o grupamento que nós conhecemos por ésteres. E aí, quando eu disse que eram ésteres de ácidos carboxílicos, é justamente porque esses ésteres fornecem o nosso ácido graxo. É justamente esse ácido graxo aí que vai diferenciar as gorduras dos óleos. Ora, as gorduras são de ácidos graxos saturados e os óleos são de ácidos graxos insaturados. Beleza? Agora, tem um outro grupo aí que é chamado de esteroides. E uma forma para você identificar os esteroides, ele tem assim uma cadeia, uma estrutura básica para você identificar os esteroides, que é de 17 carbonos, que são esses 6 de cadeia fechada, mais essa outra cadeia fechada, mais essa terceira cadeia fechada e essa quarta cadeia. Então, aqui é a estrutura básica de um esteroide. Qualquer um outro esteroide que diferencie entre eles é justamente por essas ramificações ligadas a essa estrutura básica. O exemplo que eu estou passando aí é justamente o colesterol presente no ovo. Beleza, queridos? Agora, de posse de todas essas informações dentro de uma perspectiva química, vamos à questão da aula de hoje. E a nossa questão é justamente da OEA de 2015, que diz o seguinte: as proteínas são polímeros naturais resultantes da união de moléculas de, pontinho, pontinho, vírgula, por meio de ligações, pontinho, pontinho, ponto seguido. A cada 2 monômeros que se unem à eliminação de uma molécula de, pontinho, pontinho, ponto. Pergunta: assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Letra A, aminoácidos, peptídicas e água. Letra B, aminoácidos, peptídicas e gás carbônico.
Letra C, aminoácidos iônicos e água. Letra D, glicose covalentes e água. Letra E, glicose iônicas e gás carbônico. Bem, vem comigo que eu te ajudo. As proteínas são polímeros naturais resultantes da união de moléculas. O quê? E aí, o que você acha? Dentro da aula que nós estudamos hoje, o que você acha? Proteínas são constituídas de unidades menores, e essas unidades menores são chamadas de aminoácidos. Agora, quando esses aminoácidos se ligam, tem um nome essa ligação. Qual é? Peptídica. É isso mesmo. Então, a cada 2 monômeros, a cada 2 aminoácidos, há a eliminação de uma molécula de água. Então, a resposta da nossa questão é justamente a letra A. Beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é da UEA 2023 e diz o seguinte: algodão e seda são fibras têxteis utilizadas há milhares de anos, sendo caracterizadas pela união de milhares de moléculas. Bem, as estruturas básicas do algodão e da seda estão representadas nas figuras, conforme a nossa tela aí. A figura de cima é da fibra de algodão e a figura de baixo é da fibra de seda. E a pergunta diz o seguinte: as fibras que compõem o algodão e a seda são exemplos, respectivamente, de letra A, carboidrato e lipídio. Letra B, carboidrato e proteína. Letra C, lipídio e proteína. Letra D, proteína e carboidrato. Ou é a letra E, proteína e lipídio? Bem, precisamos analisar as estruturas para ter convicção e certeza na resposta da nossa questão. Então, vem comigo que tem alguns pontos chaves ali para eu te ajudar a identificar cada uma delas. Então, vamos lá. Aqui, olha, presta atenção que nessa estrutura da fibra de algodão, ela está entre colchetes. E aqui tem um N. Esse N significa o número de vezes que esse grupo se repete. Bem, esse grupo aqui, eu já digo para vocês que ele é um disacarídeo, tá? Por quê? Porque esse disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos unidos pelo oxigênio, que é a nossa função éter, tá? Então, monossacarídeos é a unidade básica dos carboidratos, beleza? Guarda essa informação que agora vamos analisar a fibra de seda. A fibra de seda, novamente, ela vem entre colchetes, e esse N aqui, a mesma coisa, significa dizer o número de vezes que esse grupo se repete. Bem, aqui você pode prestar atenção que eu tenho um grupamento amino, tá? E aqui eu tenho um grupamento amida. Essa amida, você deve lembrar, puxar aí na sua memória, que a amida é justamente o grupo funcional que unem os aminoácidos. Esses aminoácidos que vão dar origem às proteínas. Bem, se o grupamento amida é o que une os aminoácidos, esses aminoácidos, devido a uma cadeia longa, vão formar as proteínas. Então, a resposta da nossa questão aqui é a letra B, carboidrato e proteína. Beleza, queridos? Na aula de hoje, nós vimos sobre biomoléculas, proteínas, carboidratos e lipídios. São assuntos de extrema importância para o vestibular da UEA. Mas deixando bem claro para você, a aula de hoje foi dentro de uma perspectiva química, para te ajudar de uma forma prática a resolver essas questões. Beleza? Então, siga o Preveste da UEA em todas as nossas redes sociais.